Bom dia. Nós vamos falar sobre o relatório, nós vamos falar sobre possíveis ilícitos penais e sobre os próximos passos neste momento brasileiro. Relatório do PL. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que, como nós sabemos, nós vamos colocar a peça aí, Sua Excelência despachou imediatamente, quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, determinando que fosse incluído, além do relatório, o relatório aponta por uma possível inconsistência em 59% das urnas de gerações antigas. Mas ele, quando ele faz aquele despacho, que no direito brasileiro chama-se decisão interlocutória, ele está fugindo de alguns princípios, né? E de algumas normas, principalmente as normas. Quais são, coronel? Vamos lá. Bom, primeiro, o artigo 93, inciso 9 do texto constitucional, ele obriga que a decisão judicial deve ser fundamentada. Não faz menção a nada ali. Eu não sei se é um nível jurídico abaixo da média, né? Abaixo da mediocridade, ou é a certeza que está valendo tudo. Eu prefiro ficar com o último. Bom, afora isso, o artigo 489, ele, no seu parágrafo primeiro, ele não diz que apenas a sentença, meu amigo, é quando põe fim a um processo. Não, as decisões interlocutórias também. No seu parágrafo primeiro, elas têm que ser devidamente motivadas e fundamentadas. Então, já há uma aberração aí. E mais, quando ele determina que sejam feitos outros pedidos, caso ele tome essa decisão, com uma sentença ou com uma decisão, um despacho, ele vai violar o próprio 492. Por quê? O artigo 492 diz que é vedado o juiz decidir concedendo ou atendendo pedidos diversos do que foi solicitado. Assim, além de tudo, a gente vê a violação, a despreocupação, as regras sob os auspícios de uma mídia que não conhece muita coisa e de uma grande parte de juristas que está interessado de ter uma visão sem nenhuma neutralidade. Então agora nós vamos analisar os aspectos penais. E o relatório indica possíveis crimes praticados por agentes públicos do TSE. Vamos a uma análise de um grande professor jurista. Apresentado o relatório pelo PL, fica evidenciado que de fato há irregularidades em parte das urnas eletrônicas. Agora nós precisamos partir para identificar se houve algum crime, a sua materialidade, mas acima de tudo a sua autoria. Mas quais seriam esses delitos? Passo a pontuar cada um deles para que você compreenda que há necessidade de identificado efetivamente a irregularidade, a necessidade de premênio, da prisão preventiva dos envolvidos, de forma que eles não atrapalhem a investigação que irá acontecer. Crime de invasão de dispositivo informático. Crime precisa ser apurado e identificado os autores. Crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, que também precisa ser apurado. Crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Crime de prevaricação, se alguém ou alguma autoridade tinha conhecimento do fato e não tomou um ato de ofício, uma atitude. Crime de interrupção de processo eleitoral, o qual identificamos que houve sim um impedimento, uma perturbação à eleição ou a aferição do seu resultado. Não sendo apurados os referidos delitos, autoria, materialidade, cabe, como já dito e reiterado, a aplicação da garantia da lei da ordem e o artigo 15 da lei 9799, seu parágrafo 2º, onde diz o seguinte: o emprego das Forças Armadas na garantia da lei da ordem é de responsabilidade do Presidente da República, ou seja, Jair Messias Bolsonaro. E diz ainda: a atuação das Forças Armadas na garantia da lei da ordem ocorrerá de acordo com diretrizes baixadas em ato do Presidente da República. Ou seja, o pedido que foi feito de implantação da GLO pela OACB agora recebe um excelente reforço, onde nós iremos juntar ao nosso pedido, ao ofício encaminhado de aplicação da GLO, todos os dados, relatórios e informações que foram apresentados nesta tarde pelo Partido Liberal. Reiteramos o pedido inicial do ofício e agora, nutrido e fortificado, com todas as provas que agora foram produzidas, evidenciadas e informadas a todo o povo brasileiro. Bom, meu amigo, professor
João, né, da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil foi muito claro nos possíveis indícios penais e pode culminar com a decisão de garantia da lei da ordem. Mas daqui a pouco eu falo nos próximos passos. Eu antes tenho que dizer na questão do direito eleitoral. O artigo 224 prevê que se for considerado nulo, né, mais da metade dos votos, o que possivelmente, eu não vou falar sobre a questão tecnológica, não é minha área, estou falando no direito, pode ensejar, mais da metade, ou seja, que é o caso concreto, seriam 59%, pode ensejar uma nova eleição. Tá certo? Bom, e o Ministério Público promoverá imediatamente a possível punição daqueles que praticaram. Então, o professor está correto no sentido, só que eu vejo que nos passos seguintes. Primeiro eu queria colocar que os militares das Forças Armadas já têm uma experiência. Nós temos o Partido dos Trabalhadores, né, em 2019, tentando tirar direitos adquiridos das viúvas dos militares. Claro que alguns foram perdidos, mas o que já foi adquirido, né, está na regra constitucional. Então nós já sabemos o que pode vir do Partido dos Trabalhadores. O presidente da República também sabe que vão tentar arrumar uma maneira de prendê-lo quando ele saiu. Se Daniel Silveira, se Oswaldo Eustáquio, né, o Wellington Macedo foram presos por opinião, que dirá o presidente Bolsonaro. Então, agora, meu amigo, minha amiga, acredite que isso é um passo a passo que nós vamos explicar agora quais são os próximos passos. Bom, o ministro da Defesa, segundo consta na matéria que nós estamos colocando, já se recusou, antes de receber o código-fonte, de preparar a passagem. Está muito claro, né? O presidente Lula, o ex-presidente, agora está querendo fazer afago dos militares. Então vamos botar um trechinho do vídeo onde ele diz que nunca teve problema com as Forças Armadas. Eu nunca tive nenhum problema de conviver com as Forças Armadas brasileiras. Aliás, eu tenho o prazer de dizer que eu vivi um momento excepcional com as Forças Armadas brasileiras. Bom, isso mostra que eles não estão tão tranquilos assim. Agora o passo, o que vai acontecer? O que vai acontecer será juntar o relatório, se for o caso do PL, com a parte inicial. Depois o ministro deve indeferir tudo, né, com 2 linhas. O PL deve recorrer ao TSE. Agora, e a partir daí, coronel? A partir daí eu já não tenho tanta certeza que vai ser que o Supremo Tribunal Federal... Por quê? Por que o senhor diz isso? Vai bancar, vai confirmar por unanimidade. Por que o senhor diz isso, coronel? Porque senão o ministro Gilmar Mendes não teria feito contato para fazer uma reunião com o presidente do PL. E nem a mídia teria agora colocado a esposa de Valdemar, a ex-esposa de Valdemar Costa Neto, que faz diversas acusações a ele, que não é o caso. Nós não estamos querendo saber da vida dele. Estamos sabendo falar do relatório. Então, esperamos que, no final, qual o próximo passo? Vou repetir. Se o ministro Alexandre negar, o próximo vai ser o TSE negar e depois é o Supremo Tribunal Federal. A partir daí, se tudo se negar, não tem dúvida, rompeu-se a ordem democrática, porque está sendo eleito alguém que não se tem certeza que recebeu todos os votos para se tornar presidente. E aí quem vai recompletar a ordem? As Forças Armadas. Com quais medidas? Não sei, talvez com garantia da lei da ordem, como falou o representante dos advogados conservadores. Essa parte eu não sei. Eu só sei que meu amigo precisa continuar na manifestação e aguardando, confiando que é um passo a passo. A eleição americana, já hoje a maioria está na Câmara, quer dizer, o Congresso não pode autorizar uma invasão no Brasil. Tudo está sendo devidamente planejado, mas nós não sabemos o detalhe. O que nos cabe? Ir para a rua e nos manifestar e aguardar que as Forças Armadas reconduzam o Brasil à democracia. Um forte abraço.